O meu nome é Alice, tenho 22 anos e não poderia iniciar este relato sem confessar que respeito e amo o Elite Oculta. Na minha opinião, é o melhor canal que aborda o tema lobisomem, pois além da narração de primeira, é o único canal que expõe a verdade sobre os seres lupinos com a realidade dos fatos, sem medo das críticas e das perseguições de pessoas más intencionadas e até organizações extremistas. Assisti um relato do canal onde um agente do Discob expõe essa maldita organização que marcou a minha família, e que pela primeira vez um canal teve coragem de revelar a todos a sua atuação sanguinária. Parabenizo o Elite Oculta pela coragem, e confesso que através da iniciativa deste canal, criei coragem para expor algo que julguei ser impossível de revelar. Tudo por conta da falta de espaço nos canais de terror, que preferem agradar inscritos a realmente se comprometerem com a verdade. Por outro lado, o Elite Oculta combate qualquer tipo de preconceito, e isso é louvável e inspirador. Feito essas considerações, vamos aos fatos. O relato que trago envolve acontecimentos da minha família e traz informações a respeito da vida lupina e dos riscos que envolvem a nossa existência. A minha avó começou a sua vida de dona de casa aos 18 anos. Na época, o companheiro dela tinha 52 e se chamava Joaquim. Ela passou a viver com ele para ajudar a sua família, que passava por muita dificuldade. A minha avó tinha 7 irmãos mais jovens, sendo 4 meninas e 3 meninos. E o meu bisavô era alcoólatra e muito adoentado. Contudo, foi só o Joaquim consegui-la como mulher para que demonstrasse o que realmente era. Deixou claro que não queria saber da família dela. Alegava que todos os parentes da minha avó eram um bando de lascados e que ele não tinha obrigação de sustentar nenhum deles, e por ele todos que morressem de fome, e que a minha bisavó continuasse catando lixo para sustentar o monte de trombadinhas que colocou no mundo, e que achava bem feito para ela sofrer como uma mendiga, já que se envolveu com um bêbado sem valor. A minha avó chorava em silêncio, pois se o Joaquim percebesse que ela lamentava a pobreza de sua família, ou ajudasse os seus familiares com mantimentos e até dinheiro, ele a agredia. E daí, ela só ajudava em segredo, sempre escondendo as coisas na casa de uma vizinha de confiança, de onde os seus familiares pegavam o que precisavam pelo fundo do quintal. O Joaquim era um homem detestável, abusivo, possessivo, violento, humilhante, desrespeitador, machista e bruto. E também era muito mulherengo, e só querendo a minha avó para satisfazer os seus desejos libidinosos. Ela chegou a engravidar 3 vezes, resultando no nascimento de 3 meninas, a Célia, a Felícia e a Joaquina, cada uma nascida com diferença de 10 meses em relação à outra, pois Joaquim não respeitava nem ao menos o período de quarentena pós-parto, alegando que dava de tudo à minha avó e que ela tinha a obrigação de satisfazer os seus desejos sem reclamar. Lembrava que ela era uma mulher jovem e que ele jamais daria motivos para ela questionar o vigor ou a masculinidade dele. Comentava que não tinha o porquê passar vontade e que se ele não aproveitasse, ela acabaria por procurar outro. Além de ser bruto, egoísta, pervertido e humilhante, ele era muito descuidado com a higienização, o que contribuía para a minha avó sentir mais nojo dele. Joaquim era tão cafajeste que não escondia as mulheres que tinha na rua.
E muitas foram as vezes que ele veio da casa das amantes ou de prostíbulos, sujo e embriagado, e forçava a minha avó a manter intimidade com ele. E o que mais magoava a minha avó era que, para estar com as outras mulheres, ele se higienizava, mas com ela ele se entregava imundo e fedido. E depois ainda reclamava que ela nem prestava para agradar um homem. Jogava na cara dela que havia feito o favor de se casar com ela, e que ela deveria ser mais grata e se submeter a ele sem drama ou rebeldia. E comentava que era por isso que ela apanhava. Dizia que ela não sabia agradar um homem e que ele já não via nenhuma graça nela. Certo dia, o Joaquim avisou que iria visitar uns parentes em outra cidade e que só regressaria depois do final de semana. Alegou que a minha bisavó poderia ficar com a minha avó na casa dele, mas que não queria saber dela pegando nenhuma mercadoria do comércio dele, e que ao regressar ele iria ver se faltava alguma coisa, ou se as contas não batiam. E se por um acaso aquilo acontecesse, a minha avó iria sofrer as consequências. Avisou também que se encontrasse alguma de suas filhas com um único arranhão, a cara da minha avó iria pagar por sua irresponsabilidade, pois ele não admitia que as suas filhas fossem maltratadas. Lembrou que o dever da minha avó era cuidar das filhas dele, e que não queria que nenhum dos irmãos dela sequer tocasse em suas filhas, pois poderiam transmitir alguma doença. Joaquim viajava com a amante e o filho de ambos, quando sofreu um acidente automobilístico na estrada. A criança faleceu ao ser lançada para fora do carro, e tão logo o carro caiu num barranco, devido à violência da colisão com outro veículo. A amante quebrou o pescoço e teve morte instantânea. Já o Joaquim morreu carbonizado. Segundo testemunhas, ele gritava de dor e desespero, preso nas ferragens do carro, enquanto as chamas o consumiam, sem que ninguém pudesse fazer qualquer coisa. A dor foi tanta que ele até defecou e ficou irreconhecível. O pior foi que a família dele culpava a minha avó, alegando que se ela fosse uma boa mulher, ele não precisaria de amantes e não teria morrido daquele jeito. Algumas irmãs do Joaquim tentaram até impedir que a minha avó recebesse a herança que tinha por direito, e chegaram a ameaçar entrar na justiça para tomar a guarda das minhas tias. Contudo, nada puderam fazer. Além do comércio, a minha avó recebeu uma pensão, pois Joaquim trabalhava como fiscal de trilhos numa grande empresa de mineração. A mãe do Joaquim, que tinha 80 anos, ficou inconformada, e toda a família dele passou a odiar a minha avó e a acusava de ser interesseira. E conseguiram até entrar em contato com a ex-mulher do Joaquim. E como a Silvana tinha um filho com ele, tentaram colocá-la contra a minha avó. Entretanto, ela alegou que o Joaquim nunca reconheceu o filho que tiveram. E as irmãs e mãe dele foram as primeiras a dizer que o menino não era filho dele, e que muito infernizaram a vida dela. Daí ela não faria o jogo delas, e que a minha avó merecia sim ter tudo que um dia foi do Joaquim, até mesmo pelo fato de ter sofrido o pão que o diabo amassou ao lado dele, porque ele era um demônio encarnado. E por respeito à consideração que a Silvana demonstrou, a minha avó a convidou para ajudá-la a tocar o comércio, e fazia questão de auxiliar o Humberto, o filho do Joaquim, no que ele precisasse. Humberto era 2 anos mais velho que a minha avó.
e cursava engenharia numa faculdade muito bem conceituada na cidade, sendo que ficou fascinado pelas meias-irmãs. E com a morte do Joaquim, a vida da minha família melhorou. O meu bisavô pôde fazer um tratamento contra o alcoolismo e ajudava a minha avó no comércio. Na verdade, a minha avó pôde ajudar todos os seus irmãos. E os meus bisavós morreram tranquilos em ver todos os seus filhos encaminhados na vida. Porém, voltando um pouco à história, com 3 meses que estava viúva, a minha avó se deparou com uma situação inusitada. O dono de um bar alegou ter visto uma fera rondando à noite e identificou como sendo um lobisomem. Logo, outras pessoas surgiram com a história do avistamento do bicho. O certo foi que começou um grande alvoroço e ninguém falava de outra coisa, e o terror tomou conta do bairro. E à noite, todo mundo se trancava em suas casas. E até quem se arriscava a sair só fazia isso em grupo. E ainda assim, era comum correrias nas ruas por alguém ter alegado ouvir uivos, ou ter visto a silhueta do bicho nas proximidades, às vezes na mata, terrenos baldios, arbustos de praça, quintais, etc. A polícia foi acionada, mas nada encontraram. Alegaram que uivos poderiam ser de lobos-guarás que rondavam as matas, e os seus uivos chegavam às ruas, ou mesmo simples cachorros de rua, que por conta da histeria generalizada, o povo começou a imaginar bobagens. Contudo, o que já era alarmante ficou ainda pior, quando começou a aparecer homens vestidos de preto, que segundo algumas línguas, estavam à procura do bicho. Eles faziam perguntas e recomendavam que ninguém vagasse à noite sem necessidade. A minha avó, no entanto, não acreditava em lobisomens, e quando tinha necessidade de sair, não queria saber de historinhas. E foi quando, durante uma madrugada, a minha avó percebeu uma movimentação estranha no quintal. E pegando uma lanterna e uma arma de fogo, ela decidiu averiguar o que era. E foi quando ela avistou um homem de aproximadamente 25 anos. Este possuía longos cabelos lisos, com enormes franjas, pele clara e um corpo de dar inveja a qualquer homem. Era esbelto, atlético, bem definido por músculos. E ele estava completamente despido e jogado ao chão, debruçado na terra, e expondo um belo bumbum másculo e branquinho. A minha avó chegou a pensar que ele fosse um bêbado e errou o caminho de casa e veio parar no quintal dela. Ainda assim, aquilo era muito estranho. E foi quando ela notou que havia sangue na cabeça do homem e um ferimento exposto. Naquele momento, ela pensou que ele foi atacado por alguém. E pelo fato de estar completamente nu, sabe-se lá a maldade que fizeram com ele. Mesmo contra tudo que parecia irracional, a minha avó decidiu ajudá-lo. O primeiro choque foi perceber o quanto ele era lindo, e depois o quanto era avantajado nas partes íntimas, mesmo estando relaxado. A minha avó começou a chamá-lo, e foi quando ele, completamente confuso, acordou levando a mão no ferimento da cabeça e fazendo expressão de dor. A minha avó quis saber o que aconteceu, mas ele não se recordava. Preocupada, ela indagou qual era o seu nome, ao qual ele não soube dizer. Ela percebeu que ele não estava embriagado e comentou que o ajudaria. Porém, avisou para que não tentasse fazer nenhum mal.
pois ela sabia atirar. A minha avó o ajudou a se limpar e ofereceu algumas roupas que foram do Joaquim para ele. E mal ela começou a tratar o ferimento dele, e já ouviu vozes de agitação no quintal. Surpresa, ela pediu que ele não saísse dali e abriu a porta. E para o seu espanto, eram dois homens vestidos de preto, com lanternas e armas em punho. A minha avó, segurando a sua arma, não se intimidou e perguntou o que eles queriam no quintal dela. Ao que avisaram que estavam apenas fazendo uma vistoria. Perguntaram se a minha avó havia visto ou ouvido algo. Ao que ela comentou que apenas se espantou com o barulho e as luzes deles. Eles indagaram se ela morava com mais alguém. Ao que ela respondeu que tinha 3 filhas e era viúva. Nisso, eles se desculparam e foram embora. A minha avó sabia que aqueles homens eram uma espécie de caçadores de lobisomens, mas desconfiava que houvesse uma intenção por trás de toda a fachada de caça do bicho. E se na verdade a historinha de caçar lobisomem era uma desculpa para eliminar pessoas, a minha avó voltou para casa, onde encontrou o rapaz ferido, sentado e observando tudo à sua volta. Ela pensou que ele poderia estar encrencado com algo e até mesmo correndo risco de vida. Percebeu que ele parecia atordoado e que, desmemoriado, era uma presa fácil para qualquer inimigo ou cilada. Por alguns momentos, ela se perguntou o que tinha a ver com aquele homem, mas pensou melhor e chegou à conclusão que era melhor ajudar. E pelo fato dele ser um completo desconhecido, ela tratou de colocá-lo num quarto de hóspede e, por segurança, passou a chave, decidindo até dormir no quarto das filhas, e com a porta trancada e a arma do lado. Ela se perguntava o motivo de se importar com aquele homem e chegou a levantar várias hipóteses, mas decidiu esperar o amanhecer. E por volta de 8 da manhã, ela ofereceu comida para ele e reparou que o ferimento na cabeça dele lembrava um tiro de raspão. E naquele momento ela imaginou: e se ele fosse realmente um lobisomem? Mas depois começou a sorrir consigo mesma, chegando à conclusão que a loucura do povo pegava. E se colocando no lugar do homem, ela decidiu que não custava nada cuidar dele, pelo menos até que ele se recordasse de algo. Chegou a questionar se ele não estava mentindo quanto à perca da memória, mas decidiu confiar em Deus e pedir que ele a ajudasse. Tomada de coragem, a minha avó foi até o homem e contou que ele precisava de ajuda. E como ele não se lembrava nem mesmo do próprio nome, ela disse que a partir daquele dia ele se chamaria Adonis e era primo dela. Na verdade, o nome Adonis foi inventado pela minha avó. Foi uma homenagem ao famoso personagem da mitologia grega, conhecido pela sua beleza. A minha avó pensou que só poderia estar ficando louca, mas algo naquele homem despertava nela a vontade de ajudar. Era como se sentisse que ele não era uma má pessoa e que não era capaz de inventar ou tramar que perdeu a memória. Contudo, assim que a minha bisavó chegou à casa dela, ela deixou as filhas aos cuidados da mãe e decidiu levar o Adonis ao hospital. A minha bisavó julgou um absurdo ela acolher um completo desconhecido em sua casa, mesmo tendo 3 meninas indefesas que ainda nem sabiam falar. A minha avó alegou que se ela imaginasse que era assim,
que então a minha bisavó a ajudasse com as meninas, mas que ela sentia que precisava fazer ao menos aquela caridade por Deus que muito fez por ela. No hospital, Adonis foi examinado e submetido a uma radiografia onde não deu nada sério. Contudo, depois de ser avaliado por um especialista, ele foi diagnosticado com um quadro de amnésia. Mas foi explicado que poderia ser algo passageiro. 2 meses se passaram e Adonis continuava na mesma. Entretanto, o que mudou foi que ele e a minha avó se apaixonaram e decidiram viver o que sentiam. Ela ficou completamente encantada pela maneira dele de amar e pelo fato dele ser muito limpinho, cheiroso e fascinante. E tudo bem que o tamanho dele chegava ao dobro do que era o do Joaquim, mas ele sabia dar prazer a uma mulher e fazê-la sentir-se amada. Era um homem trabalhador, honesto e calmo. E tudo bem que o fato da minha avó estar viúva há pouco tempo e dele ter sido apresentado como seu primo causou comentários, mas nada que fosse realmente relevante. E foi quando, numa noite de lua cheia, a minha avó se viu sozinha na cama e decidiu procurá-lo. E nisso se deparou com sons de gemidos e barulhos de ossos quebrando vindos do quintal. Perplexa, ela decidiu investigar o que era aquilo e percebeu que a porta do fundo, embora fechada, estava destrancada. Curiosa, ela abriu a porta e foi quando avistou o Adonis ao longe. Ele estava em meio à escuridão, se contorcendo no chão. Parecia sofrer muito com uma forte dor. Respirava ofegante, babava e parecia se esforçar para não gritar. Daí gemia e se estremecia. E foi quando seu corpo nu foi ficando coberto de pelos escuros e ele foi tomando a forma de um enorme cão de olhos amarelos esverdeados. O cheiro de enxofre e de pelos de cachorro molhado se espalhou. A minha avó estava chocada e sem ação. Não conseguia nem se mover ou gritar. Simplesmente se estremecia apavorada e surpresa. A respiração do bicho era pesada. E ele chegava a uns 2 metros de estatura. O corpo peludo era semelhante a de um urso. A cabeça era de um cachorro grande, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na boca. Os dentes eram ameaçadores e a boca babava. Ele se mantinha sobre 2 patas com uma postura humanoide. As patas superiores terminavam com mãos que lembravam de um ser humano, mas com enormes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam a de um ser humano, mas tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. E os pés eram enormes, terríveis e grotescos. Desesperada, a minha avó descobriu que lobisomens existia. E pior, ela estava envolvida amorosamente com um. E enquanto presenciava tudo aquilo, ela se lembrava de cada momento lindo que viveu com o Adonis. E aquilo era chocante e arrasador. E foi quando o bicho voltou-se a ela, soltando um urro seguido de um uivo ensurdecedor. E saiu em disparada para a mata logo em seguida. Diante disso, mesmo abalada, a minha avó se voltou aos gritos das filhas, que começaram a chorar ao serem acordadas pelo som do bicho. Bem, como os vizinhos que ligaram as luzes das casas, já se preparando para ver que diabos era aquilo. A minha avó, mesmo trêmula e chorando,
correu para acalmar suas filhas. E logo se percebia a aglomeração dos vizinhos e os comentários que aquilo foi um uivo de lobisomem. Alguns começaram a chamar minha avó, que, tentando parecer bem calma, ela foi atender. Ela surgiu carregando duas de suas filhas e com a mais velha agarrada em sua camisola. Os vizinhos queriam saber do Adonis. Ao que a minha avó contou que ele viajou para a cidade vizinha em busca de uma vaga de emprego. Aquela foi a desculpa fiada que veio à sua mente no momento. Por volta das 9 da manhã, a minha avó recebeu a notícia que o Adonis se encontrava na delegacia. A minha avó foi informada que ela precisava levar roupas para ele, pois o mesmo foi encontrado completamente despido na mata, na beira da rodovia. A minha avó correu para a delegacia com tudo o que foi pedido. E o que foi registrado foi que o Adonis foi atacado por um grupo de criminosos que levaram até as suas roupas. A minha avó sustentou a farsa que ele saiu de casa em busca de uma vaga de emprego em outra cidade. E ele, por sua vez, repetia que não conhecia o grupo que o atacou e roubou. O certo foi que a notícia do Adonis ter sido assaltado enquanto saía em busca de emprego em outra cidade se espalhou, evitando especulações. Ainda na delegacia, a minha avó foi informada que era melhor o Adonis procurar um cartório para obter a segunda via dos seus documentos, pelo menos os principais. E a minha avó alegou que tudo seria providenciado o quanto antes. E por ser uma delegacia de uma cidadezinha pacata, o Adonis saiu com a minha avó sem qualquer problema. Ele a fitava em silêncio, até mesmo porque, mesmo na forma de lobisomem, ele tinha consciência de tudo o que aconteceu. E foi quando ela o abraçou e contou que o amava, independente do que ele fosse ou se transformasse. Ao chegar em casa, ele tomou um banho, escovou os dentes e foi dormir. A minha avó alegou que ele precisava descansar. Ela continuava nervosa e muito sem jeito, mas ela precisava parecer calma, até mesmo para afastar os curiosos e entender todos aqueles acontecimentos. E foi quando ela colocava as filhas para dormir e o Adonis chegou cabisbaixo. Ela pediu para ele esquentar o almoço e se servir, pois só estava faltando uma das meninas para dormir. E quando chegou à cozinha, a minha avó encontrou o Adonis chorando em silêncio e sem ao menos ter tocado a comida. Ela se aproximou carinhosa e disse para ele não se preocupar, pois ela estava com ele para o que desse e viesse. E nisso ele, muito triste, contou que sabia daquilo. E a abraçando, revelou que ao despertar, recordou-se de tudo. Contou que o seu verdadeiro nome era Rodolfo Altamira e que era o único sobrevivente de sua família. Contou que pertencia a uma família de lobisomens de sina e que era meio sangue por parte de pai. E explicou também um monte de coisas, inclusive que foi casado e pai de uma garotinha, e que viu seus pais, irmãos e sua filha e esposa serem mortos pelo grupo de homens vestidos de preto que agora o perseguia. Explicou que esses homens apareceram do nada no sítio onde ele e todos os seus parentes viviam. Mataram a todos, recolhendo todos os corpos e queimando tudo o que tinham, inclusive os animais que criavam, já que não conseguiram fugir das chamas. Ele contou que a maioria das pessoas conseguiram enxergar, tanto nos automóveis quanto nas roupas daqueles homens,
que havia a sigla Descob. Revelou que não sabia para quem eles trabalhavam, mas que muitas matilhas foram dizimadas por eles. Muito triste, ele contou que precisava continuar fugindo, pois ele deu cabo de 12 agentes do tal Descob e que se tornou um alvo de extermínio. E nisso, a minha avó começou a chorar. Mas o Rodolfo explicou que se continuasse com ela, a colocaria em risco tanto ela quanto as suas filhas e toda a sua família. Confessou que, se pudesse, queria continuar sendo o Adonis que ela tanto amava, mas que ele conhecia a força de seus perseguidores e não queria ver mais mortes de inocentes. O certo foi que no final da tarde daquele dia fatídico, a minha avó se despediu do Rodolfo, que, muito emocionado, agradeceu por tudo que ela fez por ele. E com apenas meia hora que ele se foi, um automóvel parou na porta da casa da minha avó, de onde saíam 4 homens armados, vestidos de preto. Estes cercaram a casa, chamando pelo Adonis. A minha avó foi atendê-los, e mesmo nervosa, ela contou que o Adonis saiu em busca de emprego. E nisso, eles alegaram que, na verdade, o tal Adonis se chamava Rodolfo Altamira. A minha avó fingiu ficar surpresa. E diante disso, um dos homens alegou que era melhor a nossa família colaborar. Disse que o Rodolfo era uma ameaça a qualquer pessoa. E pediu para a minha avó imaginar como ele representava uma ameaça à sua família. Aqueles cretinos invadiram a casa da minha avó, reviraram tudo e vasculharam a área ao redor. Mas, como bem explicado pela minha avó, o Adonis não estava. Um dos agentes pegou a Joaquina, que chorava assustada, e chegou a pôr a arma na cabeça dela, mandando a minha avó calar a boca da menina. Outros agentes o repreendeu, dizendo que não tinham nada contra a nossa avó, e apenas queria o paradeiro do tal Adonis. E a minha avó repetiu não saber de nada. E quando eles se foram, ela ficou arrasada por ter perdido seu grande amor. E percebeu que o Adonis tinha razão em fugir. Os vizinhos não entendiam o que foi aquilo. E a polícia, quando chegou, alegou que era melhor a minha avó se manter afastada do Adonis, pois aqueles pistoleiros não estavam para brincadeira. Com 2 meses que o Adonis, ou melhor, o meu avô, havia deixado a minha avó para salvar a vida dela, das minhas tias e de toda a nossa família, a minha avó descobriu que estava grávida. E com o passar do tempo, teve o meu pai. E ele foi o seu único filho homem. E para protegê-lo, a minha avó se mudou para o Maranhão, onde o meu pai e toda a família puderam ter uma vida tranquila. Isso até os 16 anos, quando ele viveu a sua primeira transformação. Contudo, o destino quis dar uma oportunidade para o pai e o filho se conhecerem, pois o meu avô foi encontrado pela minha avó vivendo com um mendigo nas ruas de São Luís. E com isso, ele pôde ajudar o meu pai a controlar sua transformação e se proteger. Entretanto, o Descob conseguiu eliminá-lo anos depois, mas falhou em tentar acabar com todos os membros da linhagem dele, pois o meu pai casou, teve 8 filhos e todos herdaram o sangue lupino que tanto incomodava o maldito Descob. Não conhecemos os nossos avós, e para proteger o resto da família, o meu pai cortou o laço com todos. Pretendo assim enviar novos relatos a respeito da minha família, até mesmo porque não só temos o Descob como inimigos, temos experiência de confronto com cães do inferno,
um inimigo mais urgente que está acabando com os lobisomens de Sina, e como uma doença que precisa ser controlada. Mas isso eu deixarei para o próximo relato. Boa noite. Eu tenho cicatrizes até hoje para provar que o que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. Certa vez, um amigo me chamou para ir com ele para uma chácara de um parente que fica lá em Minas Gerais. Bem, não estou lembrando o nome da cidade, mas fica quase 5 horas de viagem saindo de São Paulo. Nós íamos passar o final de semana lá. Então, saímos na sexta à tarde de São Paulo. E assim, fomos nós dois com as nossas respectivas namoradas. A viagem para lá, apesar de tranquila, foi muito cansativa. E quando chegamos, já estava de noite. Enquanto meu amigo foi falar com o caseiro da chácara, eu e as nossas namoradas fomos tirar as coisas do carro e arrumar tudo. E para dar aquela relaxada, fizemos umas caipirinhas. E então resolvemos fazer um churrasco na beira da piscina. Isso por volta de 8 da noite. E assim ficamos lá a noite toda, nadando, comendo e bebendo, falando besteira e contando umas piadas bestas, coisas para se divertir. E depois de um bom tempo, a carne já tinha acabado e a bebida também. Então o sono começou a aparecer. A essa altura já estávamos falando mais baixo, conversando sobre como aquele lugar era calmo e como dava para ver muito mais estrelas daquele lugar. E são essas diferenças que o pessoal que mora em cidade grande sentem quando vão para o campo. Bem, no momento de silêncio, ouvimos um barulho vindo do meio do mato. E como estávamos no campo, pensamos que era só algum animal selvagem. Mas o som era de alguma coisa andando ao nosso redor, ali no matagal que cercava a piscina. Bem, achamos que o cheiro de carne poderia ter atraído algum bicho. E como já estava tarde, resolvemos não nos preocuparmos muito com isso e simplesmente ir dormir. No dia seguinte, o meu amigo foi perguntar ao caseiro o que poderia ser que estava rondando a piscina na noite anterior. E só então que o caseiro lembrou de falar que havia algum bicho estranho rondando a chácara e as fazendas da vizinhança, e que o mesmo já havia atacado e matado um cachorro de uma fazenda próxima. Quando ele veio nos falar isso, nós ficamos um pouco preocupados, mas nem tanto. Afinal, era só um bicho selvagem qualquer que havia atacado um cão. E não era nenhuma matilha de lobos sedentos de sangue que haviam dizimado toda a produção bovina da região. Mas nós ficamos apenas curiosos, imaginando o que poderia ser. Mas pouco tempo depois, nós não estávamos mais pensando nisso. Bem, o dia foi passando. Fizemos uma caminhada pela redondeza e voltamos para a chácara. Almoçamos e passamos a tarde na piscina. E quando chegou a noite, resolvemos fazer uma pizza e jogar baralho na varanda da casa, já que estava quente demais para ficarmos dentro de casa. No meio do jogo, começamos a ouvir novamente um barulho vindo do meio do mato, ali perto da piscina.
E assim que ouvimos o barulho, eu e o meu amigo nos olhamos e falamos: é aquele bicho. Mas no começo não demos muita atenção. Mas com o tempo, a curiosidade foi crescendo e começamos a comentar o que poderia ser aquilo. E não demorou muito para que eu quisesse ir lá na mata ver o que era aquilo. E como a criatura não estava fazendo muito barulho, achamos que fosse algo pequeno, do tamanho de um cachorro médio. Nos levantamos e ficamos no limite da luz da varanda, quase entrando na escuridão. Os 2 postes de luz que tinham na piscina não iluminavam quase nada. E o que quer que fosse, parecia estar indo de um lado para o outro, um pouco depois da piscina. Eu comecei a avançar na direção daquilo. E os meus amigos ficaram parados, apenas olhando. Bem, eu fui avançando, seguindo o barulho. E quando estava chegando quase perto, a criatura pareceu ter me visto e correu na direção oposta. E eu saí correndo atrás do bicho. E após uma breve corrida, houve um silêncio. Aquela coisa havia parado de se mexer. Então eu fiquei parado, tentando ouvir alguma coisa. E foi quando eu escutei o bicho correndo à minha direita. Porém, aquilo estava correndo na minha direção. A criatura me assustou muito, porque em um momento eu estava caçando ele. E pouco tempo depois eu era a caça daquilo. Não importava muito que aquilo parecia ser pequeno. Porém, era um animal selvagem me atacando. E quando eu ia me virar para sair correndo, aquela coisa deu um bote e grudou na minha perna. E foi então que eu me apavorei. E quando aquilo estava correndo na minha direção, eu notei que aquilo corria de pé, como uma pessoa. A criatura era um bípede e não um quadrúpede. E como estava tudo escuro, não dava para ver direito o que era. Mas a criatura era peluda e parecia um macaco. As patas da frente pareciam mãos. E delas saíam garras que estavam cravadas na minha coxa. A coisa me deu uma mordida na perna. Eu já havia sido mordido por cachorro antes. Mas aquela mordida doía muito mais do que a mordida de um cachorro. Aquela coisa estava abraçando a minha perna. Estava grudado em mim. E também estava me mordendo muito forte. Com a dor, eu acabei caindo no chão. E quando eu caí, eu senti o meu ombro batendo em alguma coisa dura. Quando menos percebi, era uma pedra que estava ali. Eu a peguei e logo comecei a bater com tudo naquela coisa com a pedra. E depois da terceira batida, aquilo me soltou. Porém, eu continuei batendo naquilo, até a coisa parar de se mexer. Eu levantei e saí correndo de volta para casa. Quando a minha namorada me viu correndo, mancando, ela achou que eu estava brincando. Até que ela viu a minha perna sangrando e veio correndo ver o que era. Quando eu expliquei o que havia acontecido, ninguém acreditou em mim. E daí, eu falei que se eles ainda quisessem ver o bicho, ainda dava tempo, pois o mesmo estava lá caído no chão, provavelmente morto. Bem, eles viram a minha perna, deram uma examinada e resolveram que era melhor a gente entrar em casa e ficar lá o resto da noite. A minha namorada veio fazer um curativo na minha perna,
e ela ficou impressionada com as marcas. A minha coxa estava toda arranhada. Não chegou a sangrar muito. E só ficou como se eu estivesse enroscado a perna no arame farpado e tivesse puxado. Mas as mordidas impressionaram, pois eram bem largas e tinham tirado bastante sangue. Mas a sorte minha foi que não tinha sido tão profundas. Nós ficamos o resto da noite imaginando o que poderia ser aquilo e olhando pela janela para ver se tinha mais alguma coisa lá fora. No dia seguinte, pouco depois de acordar, eu já queria ir lá ver se conseguia ver melhor o que era aquilo. Eu e o meu amigo pegamos uns pedaços de pau que tinham por lá e fomos até o meio do mato, onde o bicho havia me atacado. Mas quando chegamos lá, não havia nada. Só havia sangue e algumas marcas no chão. E seja o que for aquilo, ele não se feriu de verdade e desapareceu dali. Fomos embora de tarde, sem saber o que era aquilo. Mas uma coisa que me preocupou muito foi que aquela criatura pareceu ter feito uma emboscada para mim, pois aquilo sabia o que estava fazendo. Primeiro atraiu a gente, andando de um lado para o outro no mato, e assim que um de nós chegou perto, aquilo fugiu para afastar dos outros. E assim que eu estava sozinho, a criatura começou a andar em silêncio, deu a volta e me atacou pelo lado. Sem falar que aquilo era um bípede. E como eu falei antes, eu tenho até hoje as cicatrizes na perna para me lembrar dessa infeliz aventura. Porém, eu aprendi a minha lição. Boa noite. Olá, me chamo José. Nasci e me criei no interior de uma cidade do estado do Maranhão. E vou contar o que aconteceu comigo e com a minha família há um tempo atrás. No interior, todos nós trabalhávamos na roça. E eu, com 8 anos, já ajudava o meu pai na roça, enquanto a minha mãe ficava em casa cuidando dos serviços domésticos. Certo dia, fomos cedo para a roça, por volta das 6 da manhã. E como de costume, ficamos lá trabalhando até as 5 da tarde. E muito cansado, o meu pai chamou para irmos embora. Pegamos a nossa bicicleta, eu montei na garupa e voltamos para casa. E quando foi por volta de 6:30 da noite, já quase escurecendo, a minha mãe me chamou para ir na casa de sua amiga, que ficava em outro interior, não muito longe dali, a cerca de 2 quilômetros. Então, todos nós concordamos em ir. A minha mãe estava grávida. Então, o meu pai me colocou na frente, e a minha mãe montou na garupa de trás, e fomos indo. Chegamos rápido, porque na ida tinha muitas descidas. Entramos na casa da amiga da minha mãe e logo eu fiquei escutando as histórias que eles contavam, enquanto tomava café. Ficamos lá até por volta de 9 horas da noite. O meu pai se levantou e disse que já estava na hora de irmos embora, pois no dia seguinte ele iria para a roça cedo. Então, nos despedimos e fomos indo na estrada em direção à nossa casa. E como tinha muitas subidas, não dava para irmos montados na bicicleta. E só montávamos quando tinha alguma descida. Mas numa parte da estrada, a minha mãe começou a falar que tinha algo na mata. Algo que estava caminhando paralelo com a gente. Momentos depois, eu e o meu pai
também começamos a ouvir passos pesados, e cada vez mais perto. A minha mãe e eu começamos a ficar com muito medo. Então, quando chegamos numa descida, subimos na bicicleta e o meu pai pedalou bastante. E assim, não ouvimos mais aquilo caminhar. Alguns minutos depois, e já estávamos bem perto de casa. E só tínhamos que passar por uma encruzilhada. E ali desceríamos e logo chegaríamos em casa. Mas ao chegar perto da encruzilhada, começamos a ouvir aqueles passos novamente. O meu pai pegou seu 38 que estava na cintura e continuamos em frente. E cada vez mais, aqueles passos macabros continuavam chegando mais perto. Adiante havia uma árvore com muitas folhas. E por trás dela tinha algo que não conseguíamos ver. Então, o meu pai foi se aproximando e iluminando com a lanterna. E logo atrás fomos eu e a minha mãe para ver o que era aquilo. E logo que chegamos perto, alguma coisa balançou aquela árvore, quase a derrubando. E aí, ficamos todos aterrorizados com aquilo. O meu pai, como era muito corajoso, decidiu ir sozinho para ver o que estava lá atrás da árvore. E foi quando ele chegou em um local que dava para ver melhor. Ele jogou a luz da lanterna e ficou muito nervoso com o que viu. E assim, ele fez a sua arma disparar naquela coisa. E foi aí que ouvimos um grito de dor e algo muito pesado sair correndo pela mata. Eu e a minha mãe nem vimos direito o que era aquilo. E quando chegamos em casa, o meu pai nos contou que aquilo era um lobisomem. E depois daquele dia, nunca mais saímos à noite. Essa foi a minha história, a qual nunca mais me esquecerei. Boa noite. O que vou relatar a seguir tem a ver com o meu bisavô, que já é falecido. Conta o meu pai que quando ele e os meus tios eram pequenos, ele e os meus avós moravam na mesma casa que os meus bisavós. O meu bisavô tinha certos hábitos estranhos. Toda noite, antes de dormir, ele fazia algumas orações estranhas, que segundo o meu pai, pareciam que eram de trás para frente. E já que a casa era de madeira, dava para o meu pai e o meu tio espiarem pelas frestas. E toda noite era a mesma coisa. Segundo eles, o meu bisavô sentava na cama e começava com as suas estranhas orações. Segundo o meu pai, neste momento um feixe branco de luz aparecia e ficava junto do meu bisavô, sendo que eles pareciam conversarem. Porém, o meu pai dizia que não dava para entender o que eles falavam. Bem, e no mesmo dia que o meu bisavô faleceu, ele estava deitado na cama e mandou chamar o meu tio Laércio, que é o mais velho dos irmãos. E depois de alguns minutos dentro do quarto do meu bisavô, sozinho com ele, o meu tio Laércio apareceu pálido e disse: "O vô morreu." E mais tarde, ele contou que antes do meu bisavô morrer, um facho de luz parou em cima dele. E assim, logo foi embora. E quando aquilo foi embora, o meu bisavô parou de respirar. Para aqueles que já leram o livro de São Cipriano e conhecem as suas orações, especialmente aquela de ficar invisível, o meu bisavô tinha uma que ele fazia e se transformava em um toco. E os familiares afirmavam que funcionavam. Bem,
Até hoje eu não entendo quais mistérios que permitiam o falecido realizar essas atividades sobrenaturais. Boa noite. Este fato aconteceu em uma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Os meus pais moraram um bom tempo nesta fazenda. E lá, além dos meus pais, moravam também os meus avós. O meu irmão hoje tem 32 anos, mas na época em que ocorreu o fato, ele tinha apenas 18. Bem, era uma quaresma. E naquela noite iria passar um filme na televisão. Só que como os meus pais não tinham aparelho de TV, o meu irmão combinou com o namorado da minha irmã de verem um filme na casa dos meus avós. E quando chegou a noite, por volta das 21 horas, o meu irmão e o namorado da minha irmã foram para a casa dos meus avós, que não era muito longe de onde estávamos. E antes do meu irmão sair da casa dos nossos pais, a minha mãe disse para ele ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem. Daí, o meu irmão disse que se ele encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice nele. E depois foram ver o filme na casa dos meus avós. Bem, quando terminaram o filme, já era por volta de meia-noite. E o namorado da minha irmã foi para a casa dele. Então, o meu irmão teve que ir sozinho para casa. Na volta, o meu irmão veio andando por uma estrada que havia um córrego do lado direito. Sendo que em certo ponto da estrada, o meu irmão olhou para o córrego e viu uma criatura que estava no meio do barro. Neste momento, ele se abaixou ao lado da estrada e esperou alguns minutos, ficando ali observando. E após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa largando a foice e o chinelo para trás. Ele chegou em casa chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. E depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia, os meus pais perguntaram o que havia acontecido com ele na noite passada. E o meu irmão disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego. E que aquela coisa se parecia muito com um porco gigante. E tinha as partes de trás mais altas do que a parte da frente. E aquela coisa era bem grande. O namorado da minha irmã também disse ter escutado os arames da cerca por onde passava se mexer, mas não viu nada. E até hoje, não sabemos se o que ele viu foi um lobisomem ou outra criatura. Mas é bom lembrar que era quaresma, e nessa fazenda não tinha nenhum animal parecido com o que ele avistou. Boa noite. Olá, Fael. O meu nome é Fabiano e sou minerador de ouro e pedras preciosas. E para quem gosta de aventuras, sabe que é um ramo que, com um pouco de sorte, você pode achar vários tipos de pedras raras aqui no Brasil, como o geodo de ametistas, opalas, granadas, vários tipos de quartzos, ouro e até mesmo diamante. No ano passado, eu fiz uma viagem com a minha esposa para uma região montanhosa na serra, onde de cara já havia encontrado um enorme geodo de quartzo. Isso vale um bom dinheiro. A minha esposa é apaixonada por estradas arborizadas, então tínhamos a combinação perfeita. Na viagem, tivemos a opção de nos hospedar em uma pousada ou alugar uma casa de madeira isolada. A segunda opção parecia a mais romântica, então escolhi essa. Além de ser mais barata, a casa não era nada luxuosa.
Apenas uma construção com 4 cômodos, um quarto para 2 pessoas, uma pequena sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Apesar de simples, a ideia de estarmos isolados em uma casa de madeira aconchegante durante uma tempestade era incrível. No entanto, a chuva intensa estava interferindo no sinal da TV, então não havia muito o que fazer. Mas naquela noite, já estava escurecendo, mas ainda havia luz suficiente do lado de fora. Então decidi sair para fumar e gravar vídeos da tempestade para deixar de recordação do lugar. Avisei a minha esposa que voltaria em 10 minutos. Coloquei as minhas botas, vesti o casaco e saí. Assim que fechei a porta, eu percebi algo estranho. Haviam marcas de pegadas na lama indo até a porta da casa, protegida por um pequeno beiral de madeira. O que me deixou ainda mais tenso foi notar que as pegadas se dobravam no mesmo ponto, indicando que o que quer que fosse chegou até ali e depois voltou pelo mesmo caminho. Isso me arrepiou, mas eu preferi não assustar a minha esposa com isso, e movido pela curiosidade, eu decidi seguir as pegadas que levavam para o lado direito da casa. E logo percebi que elas iam até a janela do nosso quarto. O meu coração gelou de medo. Olhei pela janela e vi a minha esposa sentada na cama, usando seu tablet. Ela me notou e acenou para mim. E mesmo assustado, eu continuei seguindo as pegadas ao redor da casa até chegar a outra lateral, onde ficava a janela da sala de estar. Alguém esteve nos observando, mas há quanto tempo? Fiquei parado por um minuto tentando decidir se deveria seguir aquelas pegadas ou não, e contra o bom senso, eu continuei. Agora, elas seguiam para longe da casa, pelo formato de pés de 6 dedos, e percebi que estava seguindo a direção que essa coisa se afastaria da casa. As pegadas levavam para uma área de árvores, e foi então que o vi. Um menino com cabelos vermelhos. Não era fogo, era só vermelho mesmo. Ele estava virado de frente para uma árvore, inclinado levemente para frente, olhando para o chão. E quando percebi os seus pés, eles eram virados para trás. Ele estava completamente imóvel e eu conseguia ver a chuva escorrendo pelo cabelo e pelos ombros dele. Então, eu cometi o erro de chamá-lo. Ei, garoto, está tudo bem aí? No mesmo instante, o seu cabelo se tornou um vermelho mais intenso, como uma fogueira. Ele deu um rosnado e mostrou as suas presas longas. E daí, ele pulou do chão até uma árvore bem alta e emitiu um grito pavoroso que fez o meu corpo paralisar. Eu me escondi atrás de uma árvore e congelei no lugar, prendendo a respiração para não fazer barulho. Comecei a recuar, sem tirar os olhos das árvores. Eu precisava sair dali sem chamar atenção, e quando já estava a uma distância segura, eu corri de volta para casa. Entrei apressado, batendo a porta com força. A minha esposa veio correndo para ver o que tinha acontecido, e pela expressão do meu rosto, ela soube que algo estava errado e me pressionou até que eu contasse tudo o que eu vi. E assim que terminei, ela começou a arrumar as nossas coisas, insistindo que deveríamos ir embora imediatamente, mas eu recusei. Não receberíamos reembolso se saíssemos antes do previsto, e eu não queria perder dinheiro só porque tinha visto uma criatura que não tinha certeza se realmente vi ou era algo da minha cabeça. Ela fez questão de trancar as portas e verificar se todas as janelas estavam bem fechadas. Passamos o resto da noite pesquisando no tablet para ver que criatura era aquela. Então achei a tal criatura. Era o Curupira, e a matéria dizia o seguinte: o Curupira é caracterizado fisicamente como um anão forte,
com os pés virados para trás e cabelo de cor vermelho intenso. Os pés desse ser servem como estratégia para enganar, caso alguém tente segui-lo, e irá no sentido contrário. Ele adora fumo e adora cachaça. O Curupira tem forte personalidade e, entre os traços, o ódio por caçadores, lenhadores e qualquer outro humano que danifique a fauna e flora local. Ele atormenta os invasores, faz armadilhas e magia para que estes se percam na floresta. A lenda revela que, para escapar das suas armadilhas, a pessoa deve fazer o novelo com cipó e esconder bem a ponta, pois ele fica entretido com o novelo e a pessoa consegue fugir. Bem, era isso, e como não havia mais nada para fazer, decidimos dormir cedo. O som da chuva batendo nas janelas era relaxante e logo senti o sono chegando. Mas então, um som que não deveria estar ali, uma batida na janela do quarto. A minha esposa e eu nos entreolhamos, e ambos completamente despertos. Não havia dúvidas, alguém bateu na janela. E sem acender as luzes, eu segurei a mão dela e a levei até a sala. Não tínhamos nada ali que pudesse ser usado como arma, e a nossa única opção era fugir antes que algo pior acontecesse. Calçamos as botas e vestimos os casacos o mais rápido possível, e antes de abrirmos a porta, ouvimos outra batida, e dessa vez na janela da sala, no lado oposto ao nosso carro, e uma risada macabra. Isso nos deu a chance perfeita. Eu apertei o botão do controle, destravei o carro, e graças a Deus o motor ligou sem problemas. E assim que os faróis iluminaram a casa, eu o vi novamente. A criatura estava sentado, agachado em cima do telhado da casa, nos encarando com seus olhos vermelhos como brasa. Acelerei o carro, entrei no caminho de terra cercado por árvores e só escutava a chuva bater no carro. O caminho era reto até sair na rodovia e não tinha como errar. Mas me apavorei quando, depois de meia hora, voltamos para a pousada. Era impossível, pois seguimos reto sem virar em lugar algum. A minha esposa estava apavorada, então acelerei o carro novamente saindo dali. Pegamos a mesma estrada e desta vez prestando o dobro da atenção para ver se não entrávamos em algum desvio acidentalmente. Mas não. E aquele percurso era para chegarmos à rodovia em 30 minutos, mas se passaram incríveis 2 horas e novamente chegamos na cabana. Então eu sabia que não era um erro meu. Aquilo era magia. Me lembrei do que havia lido sobre o Curupira mais cedo. Então parei o carro, corri até a cabana, peguei o uísque e alguns cigarros e deixei na porta da cabana. Voltei para o carro, aceleramos e fomos direto para uma pousada na cidade mais próxima, e dessa vez sem erros. Passamos a noite lá, e no dia seguinte voltamos à casa de madeira apenas para pegar as nossas coisas. E adivinhem, o cigarro e o uísque não estavam mais lá. Tem quem duvida dos seres das matas, igual eu duvidava, mas quem já viu sabe que é real. Boa noite. Sem muita enrolação, vamos lá. O primeiro relato, tá aqui o nome, O Cabaré das Lupinas. É um relato muito... eu não li não, mas vamos lá. Olá, Rafael, eu sou caminhoneiro. Me chamo Roberto e tenho 45 anos. Sou casado e tenho 3 filhos. Eu passo os meus dias transportando bois pelas estradas de terra do Nordeste, do Piauí, até pequenas cidades no interior de Pernambuco. Eu conheço cada curva, cada trevo, cada buraco que tenta engolir o meu caminhão, mas existe um trecho da estrada que nunca me deixa em paz. Enquanto sigo com os bois, eu sinto algo me observando. Eu não consigo ver claramente,
mas há uma presença atrás de mim, silenciosa, constante, seguindo pela vegetação do lado da estrada. Os meus bois percebem também. Inquietam-se, batem os cascos contra a carroceria e bufam nervosos. O meu coração acelera, mas eu não posso parar. Eu só consigo enxergar adiante a pousada do cabaré da Isaura. O meu alívio e o meu perigo ao mesmo tempo. Pois, como eu disse, eu sou casado, mas qual caminhoneiro nunca fez isso? E se existe, eu nunca conheci um. O cabaré é sinistro. Luzes alaranjadas piscam a todo momento, mal iluminado a fachada, e o cheiro de álcool misturado com perfume barato corta o ar quente da estrada. Isaura, a cafetina, me recebe com a cara fechada de sempre. Eu sempre falo que eu vou beber primeiro e depois o álcool decide por mim. Raul, o cafetão, ele circula pelo pátio com passos pesados, intimidando qualquer visitante. E naquele ambiente, ficam sempre em torno de 5 a 6 homens bebendo, enquanto as moças passam se oferecendo a levá-los para o quarto. É interessante sempre pagar para a Isaura primeiro pelo serviço, pois se você for no impulso, a moça pode falar um valor absurdo que você é obrigado a pagar, e se não pagar, o Raul toma tudo que você tem: carteira, relógio, carro e até o seu caminhão. Se você não tiver nada disso, eu sinto muito, mas acaba desaparecendo. A noite passa rápido. Uma mulher da casa me acompanha e por algumas horas eu esqueço o cansaço da estrada, o cheiro do couro dos bois e aquela sensação estranha de ser vigiado. O álcool já responde por mim. Transamos loucamente e quando acordo, o sol já entra pelo quarto e eu sinto algo errado. O meu corpo está arranhado, dolorido, fraco, e eu não faço ideia do que aconteceu durante a noite. O cabaré está silencioso e nada parece fora do normal, mas eu não suspeito de nada. E foi só depois que eu percebi pequenas coisas, os olhares que se cruzavam entre os frequentadores, gestos sutis, a maneira como todos pareciam se conhecer intimamente, com um ar predatório que me fazia arrepiar. Eu sou caminhoneiro raiz, coloco as minhas músicas preferidas para tocar e podem me chamar de brega, mas é esse tipo de música que toca no meu rádio, as mais antigas que vocês podem imaginar. Afinal, são mais de 600 km de viagem e certos trechos da estrada de terra. Eu vou a 40 km sozinho pela noite ouvindo as minhas músicas que ninguém mais ouve além de mim. Deixei a carga viva na fazenda local do Maranhão e voltei para o Piauí. A minha esposa me perguntou que arranhões eram aqueles no meu corpo. Eu disse que eu tinha sido atacado por um cachorro, afinal, os arranhões pareciam mais garras do que unhas, e ela acreditou. Morávamos em um pequeno sítio, em um povoado bem afastado de outras casas ou sítios. Então eu deixava uma espingarda com meu filho mais velho de 15 anos, o Francisco, para ele proteger a mãe e os gêmeos Mateus e Tiago de 8 anos. A nossa colheita era fraca. A chuva não chegava há meses, mas como morávamos perto da Chapada das Mangabeiras, onde nasce o rio Parnaíba, não nos faltavam água. O caminhão não era meu, era de Arthur, um fazendeiro local que me contratou para levar carga viva para outras fazendas que ficavam no Maranhão. Eram porcos, galinhas, ovos, bodes, mas na maioria das vezes eram gados. E nesse trecho escuro da estrada, esse vulto, por incrível que pareça, só me perseguia quando eu levava gado. Até porque, por ser uma carga maior e mais pesada, eu era obrigado a ir mais devagar. Arthur solicitou que eu levasse algumas galinhas para essa mesma fazenda específica no Maranhão. Eu passei por aquele trecho sinistro e logo à frente, para recuperar do susto, eu descia no cabaré de Isaura, que ficava simplesmente no meio do nada, e lá eu ia beber, mas nessa noite tinha carne nova. A moça se identificou como Salamandra Ardente. Era uma morena encantadora de uns 20 anos. Pouparei os detalhes. Fomos para o quarto e ela disse que não haveria necessidade de preservativo, pois ela não engravidava de humanos. Eu, tomado pelo álcool,
comecei a rir de tudo que ela falava ou fazia, e uma forte tempestade se formou, e depois de alguns raios, a luz do local foi embora, então transamos loucamente ao som dos raios e trovões. Por um vislumbre pela luz do relâmpago, eu via Salamandra com a aparência de um animal, focinho e o rosto cheio de pelo. Achava que era o álcool. Então no outro dia cedo, quando acordei, eu estava todo arranhado, e os arranhões eram bem mais profundos que cortaram a minha pele, principalmente as minhas costas. E quando fui seguir caminho, eu notei que haviam várias galinhas desaparecidas e só havia penas no chão. Também era impossível seguir caminho, pois a chuva formou barro em toda a estrada, e eu deveria aguardar mais um dia. Eu fui calcular o prejuízo e pensar em uma desculpa para dar ao meu patrão, e quando a noite caiu, eu fui novamente ao cabaré de Isaura procurar por Salamandra, mas ela já estava com outro cliente, pois muitos se alojaram ali devido à chuva da noite passada. A única opção disponível era Miroca, um rapaz de 3 pernas que ninguém fala que é homem, pois até a voz é perfeitamente de mulher. Eu fiz algumas piadas e dispensei o rapaz, mas fiquei pensando naquilo, e depois de mais 5 doses de pinga, eu chamei ele e perguntei como faríamos. Ele disse que cobrava mais barato que as outras, porém, ela não seria a única a tomar madeirada. Eu não sei que loucura foi essa, mas eu topei. Os gritos de Miroca ecoavam pela noite naquele lugar profano. Então ela disse: "Você arrombou." "Você arrombou." "Você arrombou a minha porta da frente, agora eu vou arrombar a sua de trás." Não foi a melhor experiência que eu tive, porém, mais uma vez, eu acordei arranhado e sem forças. Então decidi ir embora de vez dali. E quando cheguei no caminhão, metade da minha carga havia desaparecido. Eu perguntei Raul, o cafetão, e com ignorância ele respondeu: "Eu cuido das moças daqui, não de galinhas." Meu patrão descontou a carga perdida do meu salário, mesmo eu alegando que eu tive que dormir na estrada após o alagamento. De início ele acreditou, mas quando ele me viu arranhado e cheio de chupões no pescoço, ele disse: "Toma vergonha, cabra safado, vê se tu se ajeita." "Moléstia da peste é essa aí, homem? Você é comprometido, tem 3 filhos e anda procurando quenga? Vou descontar o dobro em cada galinha perdida." Bom, daqui pra frente, a minha vida muda totalmente. Eu passei a ser agressivo com a minha família, peguei o hábito de comer carne crua escondido, e não demorou muito para eu vagar pela noite abatendo as criações dos sítios e comendo os animais vivos. Boatos começaram a se espalhar que era lobisomem. Isso me deixava aliviado, pois se eles procuravam um lobisomem, então eu não tinha com que me preocupar. Um mês depois, Arthur pediu que eu levasse uma carga de cabras para essa mesma fazenda no Maranhão, e durante aquele trecho que eu mencionei no início do relato, o vulto que sempre perseguia o caminhão, farejando o ar pelo mato. Dessa vez, aquilo pulou da estrada na carroceria onde estavam as cabras. Eu parei o caminhão, peguei a minha espingarda, e quando vi aquilo tentando pegar as cabras, eu quase desmaiei de medo. Era uma criatura humanoide, pelos por todo o corpo, um enorme focinho que saíam longas presas. Os seus braços eram longos e desproporcionais ao seu corpo, e seus joelhos eram dobrados para trás. Sim, era o lobisomem. Aquilo me encarou com os olhos amarelos que brilhavam na escuridão, e eu atirei 2 vezes. 2 tiros certeiros que fez aquela coisa fugir para o mato. Acelerei o caminhão e não parei até chegar no destino. E após deixar a carga em Pernambuco, eu voltei para o Piauí, mas antes eu precisava ver Salamandra. E quando cheguei no cabaré,
Ela estava de cama com marcas de tiro no ombro e abdômen. Daí a ficha caiu. Salamandra era a criatura. E não só ela, como todos ali. Isso explica os arranhões. Raul partiu para cima de mim. Ele era grande e forte. Eu achei que eu ia apanhar, mas consegui desferir vários golpes nele. Eu havia adquirido uma força incrível que jamais pensei possuir. E depois de derrubá-lo, ele levantou e disse: "Tá se transformando? É assim que eu gosto. Agora vai ter graça." Foi uma luta violenta. Eu estava sem forças, mas consegui arranhar os seus olhos. Corri até o caminhão, peguei a espingarda e disparei contra ele. Em seguida, eu acelerei e fugi dali. Cheguei em casa, já era noite. Eu decidi contar tudo para minha esposa, mas fui recebido por vários tiros. Um deles me acertou em cheio no peito. Eu vi o meu cachorro latindo para mim e todos dentro de casa gritando. Francisco, meu filho mais velho, havia atirado e ele gritava que havia acertado o lobisomem. Eu fugi dali e só assim eu me dei conta que eu havia me tornado uma daquelas criaturas. Eu fui para muito longe. O caminhão estava na porta de casa e os boatos eram de que eu havia sido morto pelo lobisomem. Mas o meu filho mais velho havia vingado a minha morte. Eu fui resgatado por Miroca, que havia me seguido a mando de Raul. Isaura pediu que eu esquecesse a velha vida e que agora eu era uma daquelas feras e deveria morar ali naquele cabaré para sempre, para pegar viajantes incautos. Eu vivo aqui até os dias de hoje. Eu não posso falar a localização, mas se um dia você parar nesse cabaré à beira de estrada, é bom que esteja armado da cintura para cima. O próximo relato também, o nome tá aqui, O Lobisomem do Rio Grande do Norte. Então vamos lá. Olá, Rafael, eu me chamo Gabriel, tenho 14 anos e esse fato ocorreu em 2024. Até pouco tempo. Eu morava em Natal com os meus pais. A cidade grande sempre foi barulhenta, cheia de luzes e pessoas por todos os lados. Mas ainda assim, nunca imaginei que trocaria aquela vida por um lugar esquecido por Deus e pelos homens. Água Nova, no Rio Grande do Norte. O caminho até lá foi cansativo. Saímos de Natal cedo, com o sol ainda preguiçoso no horizonte. Eu olhava pela janela do carro, tentando me convencer de que aquela mudança era uma boa ideia, mas tudo o que eu via eram estradas intermináveis cercadas de mato seco, pequenas casas afastadas umas das outras e aquele vento quente que soprava sem dó. O meu pai, sempre calado, parecia absorver o calor e o silêncio como se fosse um desafio. Ele havia conseguido um emprego como caseiro em um sítio aqui, e a minha mãe se dedicaria às plantações, e eu teria que me acostumar a cuidar dos animais, coisa que eu nunca fiz direito. Eu senti uma mistura de medo e tédio antecipado. Não havia amigos, nem vizinhos com quem trocar uma palavra. O local também não havia rede celular. Eu estava completamente isolado. Era como se o mundo tivesse acabado exatamente na placa de entrada da cidade. Os primeiros dias foram dolorosamente silenciosos. E durante o dia, eu ajudava a minha mãe a regar os canteiros e alimentava as galinhas e cabras, mas à noite era outra história. No começo, eu pensei que eram apenas cães latindo ao longe ou o vento balançando as árvores secas, mas então veio o primeiro uivo. Um som profundo, carregado de raiva e fome que atravessou o ar como se quisesse rasgar os nossos ossos. A princípio, eu tentei ignorar, mas na madrugada seguinte, eu ouvi o barulho pesado de terra sendo arrastada, grunhidos que não conseguia identificar, e quando amanheceu, uma das cabras havia sido abatida, e não havia sinais de humano por perto, nada que justificasse a cena. O meu pai se manteve sério, a minha mãe tentou esconder o medo, mas eu sentia a tensão no ar.
E a cada noite, os uivos se repetiam, mais próximos, mais audaciosos, e algo dentro de mim gritava que não se tratava de um animal comum. Eu estava sozinho, mas não totalmente. Eu sentia algo me observando no escuro, algo que se movia entre as sombras e esperava pacientemente que eu cometesse um erro. E eu não sabia se era coragem ou loucura, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. E foi nesse medo constante que eu comecei a perceber. Água Nova não era apenas um lugar esquecido pelo mundo. Ele guardava segredos, segredos que estavam silenciosos esperando por mim. Uma certa manhã, uma cabra havia sido abatida e deixado um rastro de sangue que seguia para o mato. Então me lembrei que durante a noite, algo forçou a janela do meu quarto como se quisesse entrar. E como fui muito medroso, eu sempre trancava a janela do meu quarto, mesmo naquele calor insuportável, que nem mesmo o ventilador resolvia. Na verdade, eu trancava até a porta. Já que não tinha nada para fazer, eu ia brincar com o meu brinquedo, se é que vocês me entendem. Já imaginava que morreria virgem naquele lugar. O meu pai não parecia se importar com os animais abatidos. Então, como eu cuidava dos animais, eu tinha dado nome a todos eles. Tem um lobisomem seguindo o menino, mas a preocupação dela é de morrer virgem. Então, eu resolvi investigar a morte da cabra cabriola. Peguei o meu cavalo Heitor e partimos na direção daquela trilha de sangue que logo desapareceu mato adentro. Então, eu escutei um som de cachoeira e fui até lá. E chegando lá, eu vi uma senhora tomando banho. Ela deveria ter uns 60 anos. Ah não, de novo. Ela me perguntou o que eu estava fazendo lá. E eu disse que estava à procura de uma cabra que desapareceu. Ela então disse que a cabra não foge, e seria inútil da minha parte procurar algo que provavelmente estava morto. Ela se apresentou como Linda, e me disse que já morou em Natal, e até foi Miss Brasil nos anos 70, mas agora era benzedeira, e ela podia sentir uma energia ruim pairando sobre mim, então ela se propôs a me benzer, e eu agradeci e disse que já estava de saída. Então ela insistiu e saiu da água. Eu vi aquele corpo moreno com tudo caído, fiquei imóvel e ao mesmo tempo não conseguia deixar de olhar. A véia veio até mim e me pediu para tirar as roupas e assim eu fiz. Mas sem perceber, a cobra Nádia já estava de pé com a cabeça para cima. Eu queria resistir, mas Linda domou a sucuri e fez loucuras que eu nunca imaginei ser possível. Transamos loucamente ali na cachoeira. Seus gemidos ecoavam por toda a mata. Então depois de profanar toda a... Ah não, é a mesma pessoa, só pode. Então depois de profanar todo aquele lugar, ela disse que queria me mostrar o seu trabalho. Ela me levou até uma casa que funcionava como um cabaré, e lá tinha todo tipo de moça. E ela disse que como recompensa, eu poderia escolher qualquer uma. Então eu escolhi Samantha, uma moça do Distrito Federal de 25 anos, olhos azuis, pele clara e cabelos loiros. Eu havia gastado toda a munição da pistola em Linda. Mas recarreguei e levei Samantha para o quarto. E horrores aconteceu ali, eu não vou ficar narrando isso não. Dona Linda disse que não me cobraria nada pelas moças. Eu poderia escolher quem eu quisesse. Porém, eu teria que me submeter a ela primeiro. Eu concordei e fui embora. Mas no meio do caminho, eu comecei a sentir nojo de tudo que rolou entre Linda e eu. E por volta das 18 horas, já escurecendo, em certo ponto da estrada, o meu cavalo Heitor começou a relinchar e a dar pinotes, e não era comum aquilo. Mas eu sempre confiei na intuição dos animais, e quando fui voltar para pegar outro caminho, eu vi saindo da vegetação da estrada
Uma criatura horripilante, parecia um enorme cão, era forte, tinha pelos ralos pelo corpo, focinho longo e cabelos desgrenhados e brancos. Aquela coisa me ignorou, mas seguia em direção ao meu sítio. Eu corri com Heitor pelo caminho alternativo, que era o dobro da distância. E quando cheguei lá, dessa vez um porco havia sido abatido e desaparecido. Falei com meu pai, então ele finalmente me explicou. Olha, Gabriel, nessa região existem coisas que não vale a pena nos colocar em risco para tentar descobrir. O dono dessas terras já tinha me alertado para que eu não fosse atrás. E se alguma coisa que não pertence a esse mundo abater algum animal, o prejuízo seria só dele. Pois se interferirmos, a coisa vai passar a nos perseguir e ignorar os animais. Eu falei para o meu pai que a criatura que pegou a minha porca, a Eva, era a mesma coisa que eu tinha visto há minutos atrás na estrada. Ele apenas me advertiu para que eu não me afastasse muito do sítio. Esqueci de mencionar que quando a velha foi me benzer, ela colocava folhas sobre o meu corpo e depois esfregava o suco daquelas folhas por todo o meu corpo nu, e daí não teve como a cobra não levantar. Mas eu estava decidido a encontrá-la e falar que eu não queria saber mais dela, e nem daquelas moças do bordel. Ele precisa encontrar ela para ele falar isso, se eles não aparecer mais lá. E caso eu voltasse lá, seria com dinheiro para pagar. Mas nunca mais eu queria olhar no rosto daquela velha. E quando cheguei à cachoeira, não era a velha que estava ali. Na verdade, era a mesma pessoa. Porém, linda. Realmente estava jovem e linda. Parecia ter uns 19 anos. Eu me encantei com tanta beleza. Corpo todo para cima e cheio de curvas, cabelos negros e longos. Era uma morena linda. Transamos loucamente e, como da última vez, ela tomou meu sêmen. Acabou que isso se tornou um hábito. Eu ia todos os dias me encontrar com Linda na cachoeira e todo dia ela estava mais bonita e radiante, e isso era incrível. Mas quando perguntei se ela sabia de algo sobre uma criatura que atacavam os animais do sítio, ela, na maior naturalidade, respondeu que provavelmente era uma das moças do seu cabaré, pois todas elas eram lobisomens e se alimentavam das criações, e que era muito perigoso algum humano se envolver, pois o antigo proprietário fez um acordo de oferecer suas criações para as mulheres lobisomens em troca delas não atacarem humanos. Linda também disse que era muito mais que uma simples curandeira. Ela também era uma bruxa, e que poderia viver centenas de anos sendo jovem. Eu sinceramente achei aquela mulher bem louca, mas fingi acreditar em tudo que ela falava só para tê-la para mim. Um certo dia, eu não a encontrei na cachoeira e fui até o seu bordel, e quando a procurei, ela estava ocupada com outro cliente. Eu nunca me senti tão furioso em toda a minha vida. Fui até o seu quarto, arrombei a porta do quarto, e quando eu entrei, Linda estava com outro garoto que não parecia ter mais do que 13 anos. Pô, que bordel é esse? Pô, esse aqui é um bordel infantil. Fiquei chocado com o que vi. Então Linda disse: Gabriel, qual parte você não entendeu que eu sou uma bruxa? Nós, para termos a juventude, precisamos da energia vital de jovens. Muitas outras gostam do adrenocromo, substância encontrada no sangue jovem. Já eu prefiro a energia vital do sêmen, que também gera adrenocromo quando o garoto está em adrenalina profunda. Ingerir o sêmen de vocês me deixa jovem, mas em compensação, infelizmente, vocês envelhecem. Olha pra você, um jovem de 14 anos, que em menos de um mês já aparenta ter mais de 20. Naquele momento, a minha ficha caiu. Eu olhei no espelho.
E era verdade. Eu era um rapaz franzino de 14 anos que na verdade parecia ter 12. Agora, eu estava acabado e parecia ter muito mais de 20. A minha cara estava cheia de rugas e o meu corpo surrado. Ela me disse tudo isso na frente do outro garoto. Então ele se assustou e foi embora. Ela veio na minha direção, começou a me beijar e fomos para a cama. E na cabeceira da cama tinha um espelho, e pelo reflexo eu podia enxergar a verdadeira aparência daquela bruxa. Então coloquei as minhas mãos no pescoço dela e apertei com tanta força até ela não se mexer mais. Corri dali com meu cavalo Heitor, porém, a mesma criatura que eu vi atravessando a estrada da outra vez, aquele lobisomem, ele acabou pulando em cima de mim. O meu cavalo caiu me protegendo, mas a minha perna ficou presa embaixo dele. E quando consegui me soltar, eu subi em uma árvore e presenciei aquela cena horrível da criatura devorando o Heitor, e eu ali em cima sem poder fazer nada. O lobisomem não conseguiu subir na árvore, e eu passei a noite toda ali em cima, e de manhã eu desci. O meu pé doía muito, então eu fui mancando até o sítio, e essa foi a pior parte. Tudo estava destruído, todos os animais abatidos, e os meus pais mortos. Aquilo era um aviso. Eu matei um deles, então eles tiraram tudo que eu tinha. Eu consegui voltar para Natal e hoje faço um treinamento severo para enfrentar essas criaturas. Eu e mais 5 rapazes. Somos treinados por um ex-agente do Descobre. E se você é do Rio Grande do Norte e quer me encontrar para pôr um fim em todos os lobisomens que habitam essas terras, basta escrever o motivo da sua vingança aqui nos comentários, que se for justa, eu entrarei em contato e te recrutarei. Boa noite. Esse último aqui foi de matar, viu? Porque o primeiro, pelo menos, quem frequentava os bordel era os caminhoneiros, mas esse segundo aqui, meu Deus, olha a idade de quem frequenta lá o bordel. Nó, meu olho tá até vermelho de tanto rir. Tem o terceiro aqui, o terceiro é a velha lobisomem, eu já até imagino o nível, né? Vamos lá, né? A velha lobisomem. Olá, eu me chamo Carlos, moro atualmente em Pernambuco, mas morava em Palmares. Esse pessoal do Nordeste tá muito pra frente, viu? Pernambuco, Piauí, vamos lá. E foi lá que isso aconteceu comigo. No ano de 1980, em 1º de maio, em um interior que não existe mais por causa da população, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Não tinha terminado os estudos, pois comecei a trabalhar logo cedo por causa da ausência do meu pai. Eu trabalhava como agricultor em uma fazenda bem rica. No começo, eu não tinha experiência com esse tipo de trabalho. Eu só sabia cortar mato e ajudar pedreiro. Mas o dono da fazenda me deu uma oportunidade para trabalhar com ele. E um dos seus trabalhadores iria me auxiliar. Então, 3 meses depois, a minha mãe ficou doente. De uma doença que naquele tempo, os médicos não sabiam dizer o que era. Passavam remédios para dores, febre, gripe e até antibióticos. Mas só faziam aliviar as dores por umas 5 horas e depois voltavam. Então, eu saí à procura de informações em todos os lugares e de tanto perguntar e bater de porta em porta, eu encontrei um velho que bebia num bar chamado Pega Bêbado. Ele me falou que havia uma velha que morava depois do sítio da pedra e que mexia com plantas e curava doenças. O nome dela era Dona Benedita. E lá eu poderia achar o remédio para a doença da minha mãe, mas que eu fosse com pressa, pois ele ficou sabendo que ela só estaria por mais 3 dias naquele lugar. E hoje já era o 2º dia, e depois de amanhã ela iria embora. E como só tinha eu de homem entre os 3 filhos, já que o meu pai nos abandonou quando soube que a minha mãe estava grávida de um tarado que tirou proveito dela, enquanto dormia em casa sozinha, o meu pai se sentiu traído e ficou com mais fúria quando ela disse que o bebê não tinha culpa.
E minha mãe teve que cuidar de tudo e de todos nós com a ajuda dos nossos avós. Eu tinha que ir atrás dessa velha. O bêbado me passou informações do caminho, que era muito longe. Então eu voltei para casa e contei para minha mãe e para as minhas irmãs sobre a velha. A minha mãe ficou com uma cara bastante assustada e falou que sabia quem era essa senhora e que também conhecia o caminho para chegar lá. E foi então que ela me segurou, olhou para mim e começou a falar com a voz trêmula. Você não vai para lá não. Esse caminho tem um amaldiçoado que vive por lá desde quando eu era moça. Me prometa que não vá atrás dessa senhora. Eu respondi dizendo que era o único jeito para ela melhorar e ficar boa. E com um pouco de deboche, eu escondi o meu medo. Falei que esse amaldiçoado já deveria estar morto, já que a minha mãe tinha 57 anos. As minhas irmãs concordaram comigo dizendo que era o melhor, porque nenhum médico da região sabia que doença era essa, e que nós não tínhamos dinheiro para pagar um de fora. A minha mãe não ficou nada satisfeita, porém concordou comigo, mas pediu que eu tomasse cuidado. E então, já perto das 18 horas, eu fui até a casa de uns amigos para perguntar se eles iriam comigo, mas como era de se esperar, nenhum deles quis ir, pois era domingo e todos iam ficar em casa descansando o dia todo. Então, na casa de um deles, eu peguei uma bicicleta Monarch emprestada, voltei para casa, tomei um banho, jantei e fui dormir. E no outro dia cedo, umas 7h30 da manhã, a minha irmã preparou um café da manhã com cuscuz e peixe. Eu tomei o café, descansei um pouco e fui me preparar. Coloquei uma faca na cintura, um facão e uma garrafa de 2 litros de água na mochila, além de um pouco de comida. Pedi a bênção da minha mãe e ela disse: Deus o abençoe, meu filho, e que ele te acompanhe. Respondi com amém e fui. Eu não tinha relógio naquela época, então eu fui pelo posicionamento do sol. Mas sempre que topava com alguém que tinha relógio, eu perguntava a hora. O caminho era entediante. Estradas de areia batida, canaviais ainda pequenos, mal tinham 80 centímetros, e muitas estradas e várias curvas. Passei também por várias fazendas por conta de muito gado e cercas de arames distante. E em uma dessas curvas, já bem mais à frente, eu encontrei um senhor a cavalo. Me aproximei e perguntei se ele tinha hora e se poderia me informar. O senhor tirou um relógio do bolso e respondeu que era 12:00. Ele parecia ser um senhor bem simpático e perguntou para onde eu estava indo. Eu falei que estava a caminho da casa da dona Benedita. Então ele falou com um olhar estranho: Homem, se eu fosse tu, tomava cuidado, porque a 1 quilômetro se encontram 2 entradas de estrada e uma delas é a Negra. Entrada Negra? Por que esse nome? Porque a areia é negra e também por lá mora o amaldiçoado. E quando o pai saiu para trabalhar, ele violentou e matou a própria mãe. Então, quando estava sendo abusada, ela o amaldiçoou. E quando seu pai chegou, viu a esposa morta e o filho com a faca na mão. Quando ele viu o pai, ele correu sumindo no mato. E agora mora nessas estradas. E o risco de dia é tomar uma bala. À noite é ser atacado por essa criatura que berra. Assim dizem as pessoas que se arriscam a passar por lá. Eu, já suando frio, tentei disfarçar o medo e disse: Mas senhor, aquele caminho não é trafegado, não? Não, como eu falei, há 2 estradas, sendo que aquela é a mais curta, pois é reta. Já a outra é cheia de curva e esburacada. Olha, rapaz, um conselho que eu lhe dou: não passe por nenhuma delas e volte para trás. Então ele olhou para mim uma outra vez e disse: Você vai por lá, não é? Senhor, eu preciso passar por lá. A minha mãe está muito doente, não temos dinheiro para pagar um médico bom.
e essa dona Benedita só estará lá por hoje. Entendo, meu jovem. Olha, se você tiver sorte, pode pegar uma carona. Às vezes, aparece um motorista passando por lá, e que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Assim, eu me despedi, mas antes perguntei o seu nome, e ele falou que era Arlindo, e voltou para trás. A uns 70 metros, eu já conseguia ver as estradas. Pedalei mais rápido, e quando cheguei perto, havia uma placa a 10 metros com 2 setas, dizendo o seguinte: à esquerda, Estrada do Padre; à direita, Entrada Negra. Então eu fiz uma oração pedindo proteção e livramento ao meu Deus. Segurei firme o guidão e pedalei adentrando a entrada, que era rodeada de bambuzais e pé de mangas carregados. E eu, com fome, decidi dar uma parada bem rápida para tirar umas mangas. Eram enormes. Eu tirei a minha faca da cintura e comi algumas mangas. Passados alguns minutos, eu tive uma forte e estranha percepção. Parecia que eu estava sendo observado não muito ao longe. Rapidamente coloquei algumas mangas na mochila, catei a bicicleta e pedalei rápido. Enquanto pedalava, escutei um som, olhei para trás e vi uma caminhonete vindo na minha direção. E quando chegou perto, o motorista me ofereceu carona e eu, sem pensar direito, aceitei. Subi atrás da caminhonete com a bicicleta, bati na lataria, sinalizando que já poderíamos ir. E depois de ter passado pela estrada, eu notei outra entrada que ficava mais à frente, mais distante da qual eu tinha vindo. Chegando no sítio da pedra, o motorista falou que só poderia ir até ali, porque ia para outro sítio. Eu agradeci, mas antes dele ir, ele perguntou: ei, jovem, você sabe da história daquela estrada? Sei, um homem chamado Arlindo me contou. O motorista então falou meio assustado: oxe, menino, esse Arlindo morreu já faz 2 anos. Eu então fiquei branco e perguntei sem graça: ele morreu como? Ninguém sabe, só acharam o esqueleto dele. E só souberam que era ele por causa da identidade que estava na calça dele. Me surpreende você ter conhecido ele antes de morrer. E assim ele ligou o carro e saiu dali. Eu fiquei com o coração palpitando e só me perguntava várias vezes: como assim? Montado na bicicleta, eu fui pedalando pela estrada e esse pensamento saiu quando um homem passou por mim e me deu boa tarde. Então eu voltei e observei o sítio, que parecia mais uma vila. Tinha poucas casas e parecia que só morava gente velha ali. Segui rumo à saída do sítio da pedra e vi uns senhores sentados na calçada, em frente às suas casas. Eu perguntei onde morava a dona Benedita, e um deles falou que era só pegar a terceira estrada à direita e logo eu veria a casa dela. E assim eu fiz. Chegando perto da casa, eu percebi que era uma casa bonita, com um terreiro bem limpo, galinhas bem gordinhas e não tinha cachorro. E quando cheguei, ela logo saiu. Era uma velhinha baixinha, cabelos esbranquiçados, mas toda em forma. Parecia que se exercitava e também era bonita de rosto. Ela nem tinha rugas e a pele era firme, o que me deixou bastante surpreso. Ao lado dela havia um gato que à primeira vista me assustou, pois era bem maior que os gatos de hoje em dia. Parecia ter uns 50 centímetros, mas era muito bonito, todo cinza, com patas e pontas das orelhas em laranja escuro e olhos azuis escuro. Ela perguntou o que eu queria. Eu falei que ela poderia ter um remédio para a doença da minha mãe. E o que ela tem, meu jovem? Eu não sei, dona, mas eu posso falar os sintomas. Os médicos da região não sabiam dizer qual doença era. Ela então falou que eu a acompanhasse, e assim eu fiz. Chegando atrás da casa, eu vi várias plantas num cercadinho de uns 4 por 7 metros, e várias galinhas, um chiqueiro, pés de acerola doce e um terreiro de uns 10 metros quadrados. E nesse cercadinho havia plantas que eu já tinha visto, e outras
que eu só conhecia ali. Ela se aproximou das plantas e perguntou os sintomas da minha mãe. Eu falei, e sem dizer nada, ela foi arrancando 7 plantas, levou para um balde cheio de água e as lavou, e depois colocou em cima de uma tábua, arrancou as folhas, deixando 2 galhinhos em cada planta. Em cada galho, apenas 5 folhas foram cortadas. Eu só fiquei parado olhando enquanto ela fazia tudo sozinha. Ainda perguntei se ela queria ajuda e ela falou que eu podia fazer o fogo. E só isso, porque qualquer outra coisa eu a atrapalharia. Ela pegou sal e jogou por cima das folhas, e quando o fogo já estava aceso, ela colocou uma panela com uma água estranha de cor verde, e quando a água ferveu, jogou os galhos dentro. Enquanto isso, eu fiquei olhando para o seu corpo, e eu não vou mentir que eu senti atração por ela, eu sabia. Acho que ela percebeu, e quando ficou pronto, colocou o líquido num pote de vidro, e ao me entregar, olhou para mim e perguntou se eu queria mais alguma coisa. Então eu me aproximei dela e a beijei loucamente. Rasguei as suas roupas, ela tirou as minhas, se pôs de joelho e começou a me satisfazer. Eu estava louco de desejo, pois era a minha primeira vez. E depois entramos em casa e transamos loucamente em várias posições. Foi intenso. Enquanto fazíamos aquilo, eu tive uma impressão estranha. O gato estava nos observando o tempo todo, e para onde íamos, ele seguia. E foi a minha primeira vez e foi maravilhosa. Depois tomamos banho juntos, e quando nos vestimos, ela falou que esse era o pagamento. Eu fiquei confuso, parecia que eu tinha saído ganhando. Bebi um pouco de água, perguntei as horas, e ela apontou para a parede, e faltava 20 minutos para as 17 horas. Apressei-me, coloquei o frasco com o remédio na mochila e saí dali voando na bicicleta. Meu nariz está vermelho igual um pimentão aqui. Senti uma energia imensa. Eu pedalava tão rápido que logo passei pelo sítio da pedra. Eu estava animado, pensando naquela mulher. Chegando perto das estradas, Estrada Negra e Estrada do Padre, eu resolvi ir pela Estrada do Padre. Não por medo do amaldiçoado, mas porque já estava escurecendo. Na estrada, é porque estrada e entrada eu confundo. Na Estrada do Padre havia uma estátua pequena de um padre, indicando o meio da estrada. E depois que passei dela, a uns 50 metros, eu olhei para trás e vi a criatura que as pessoas chamavam de O Amaldiçoado, correndo na minha direção. O meu coração quase parou. Eu pedalei com todas as forças. A criatura era grande, dentes pontudos, estava escondida atrás da estátua, e cada vez que eu olhava para trás, ela estava correndo atrás de mim. Até que entrei numa curva em descida, e foi quando a criatura parou na estrada e voltou. Isso já era noite. E só não estava completamente escuro por causa da lua e dos matos baixos. Mas ao sair em outra estrada, eu percebi que o chão estava escuro. Eu tinha entrado na Estrada Negra. O meu desespero aumentou. Eu pedalei o mais rápido que pude, mas as minhas pernas já doíam. A uns 10 metros da saída da Estrada Negra, eu passei por um buraco que eu não percebi. O pneu da frente bateu numa pedra e furou. Rapidamente eu desci e empurrei a bicicleta exausto. E na estrada dos canaviais pequenos, eu sentei na beira da estrada tremendo. Bebi água, recuperei um pouco o fôlego. Eu tive a ideia de encher o pneu com capim elefante. Consegui com a faca e o facão tirar a câmera de ar. Coloquei bastante capim dentro do pneu e para minha surpresa funcionou. Mas a minha alegria acabou quando escutei um uivo que me arrepiou inteiro. Logo depois, ouvi passos pesados. Do mato saiu uma criatura alta, magra, totalmente com pelos negros e parecendo uma mistura de cachorro com gente. O meu corpo travou, eu não consegui correr.
a sensação era de morte. Então surgiu um homem a cavalo, era Arlindo. Ele gritou para eu correr. As minhas pernas voltaram ao normal, eu peguei a mochila, montei na bicicleta e pedalei. Olhei para trás e vi Arlindo distrair o monstro. Mas a criatura percebeu que ele não era vivo, o ignorou e veio atrás de mim. Arlindo gritava para eu correr. Eu tentei, mas o pneu cheio de capim não rendia. Tirei o facão da mochila e fiquei com ele na mão. A criatura se aproximou. Eu tentei acertar, mas aquilo desviou. Era uma disputa que se eu caísse eu morreria. E quando ele investiu com o braço, eu consegui acertar com o facão e ele berrou. Mas nesse momento eu bati a bicicleta numa pedra, caí e pensei que morreria. A criatura me olhou, tirou o facão do braço e lançou contra mim. O facão atingiu a minha perna. Eu gritei de dor. A fera riu e disse com uma voz grossa: "Menino, você teve sorte." Virou-se e correu. Eu desmaiei. Acordei em casa com a minha irmã do lado. A minha mãe entrou no quarto e disse que a dona Benedita tinha me trazido num carro de boi. Perguntei quando e ela disse que foi na noite anterior. Perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo, menos a parte que transei com dona Benedita. A minha mãe e as minhas irmãs ficaram assustadas e agradeceram a Deus. Ainda assim eu levei uma bronca. Fiquei quase 2 meses sem trabalhar por causa do corte e do trauma. Eu não comia direito e tinha medo do escuro e pesadelos constantes. E quando me recuperei, eu voltei a trabalhar, mas fui demitido. Consegui outro emprego na cidade, onde ganhava mais. E foi lá que eu conheci o amor da minha vida, que vive comigo até hoje. A minha mãe, já recuperada, vendeu a casa e fomos morar na cidade, onde a escola era mais perto e melhor para as minhas irmãs. Hoje, a minha mãe não está mais entre nós. As minhas 2 irmãs se casaram, uma mora em São Paulo e a outra perto de mim. E toda vez que nos juntamos, eu conto essa história para os meus netos e sobrinhos netos. Bem, Fael, essa foi a minha história. Boa noite. Essa aqui não foi tão pesada igual a segunda, né? E também aqui tá falando, acho que o título é A Velha Lobisomem, eu acho que eu devo ter confundido. Mas enfim, aqui eu acho que seria mais outro título. Então galera, não esqueça de me seguir no TikTok. Lá tá saindo relato todo dia. Agora o TikTok tá permitindo lançar relato de até 1 hora. E eu tô fazendo isso. Então, meu olho tá vermelho até agora de tanto rir da segunda história. Tá saindo relato todo dia no TikTok. E eu preciso muito de vocês pra tá indo lá no TikTok, assistindo os relatos, deixando um like lá e comentando. Aqui também, viu? Não esqueça de usar a opção de hypar esse vídeo. E até o próximo relato. Boa noite.